Brás. Hoje nós estamos aqui no Brás, mais uma vez nós já gravamos outros documentários por aqui. Hoje nós vamos falar mais de um assunto mais emblemático, complicado, mas isto é a realidade nua. O evangelista tem falado sobre os últimos tempos, sobre Apocalipse, e as profecias bíblicas de Apocalipse é umas profecias amargosas, que realmente ela está acontecendo aos olhos de todos. Veja bem, eu quero chamar a atenção da população mundial sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer. Bíblia, nós já vemos falando sobre a morte dos gays e lésbicas há alguns anos atrás. E isso agora desencadeou. Hoje nós vemos que hoje já foi aprovada a lei lá em Uganda, começou pelo Uganda, já estendido para 6 países, aliados daquele mesmo país, qual saiu a lei. E também, outro problema também para acontecer, a lei pode se tornar mundial, para se cumprir também algumas profecias também do Velho Testamento, que Deus diz que o homem que se deitar com outro homem certamente morrerá. Uganda. A lei começou lá pelo Uganda, né? Então veja bem, quem está por trás da aprovação das leis? Os Illuminati. Carta dos Illuminati. Veja que aqui, ó, o movimento gay aqui, ó. Tudo eles estão por trás. Tudo isso que está acontecendo, senhor e senhora, é a carta Illuminati. Os caras têm pressa de montar o governo mundial. Agora, outra coisa também que está para acontecer, a polícia única, o exército da besta. Eu não quero dizer que os militares são besta, não é isso que eu estou dizendo, mas o cenário que está sendo montado é o cenário da besta de Apocalipse. E a população tem que se preparar, porque coisas piores está para acontecer. Quando o senhor e a senhora vê um exército na rua, não só no Brasil, isso vai ser desencadeado em vários países. É evidente que vai ter país mais democrático que não vai aceitar a nova ordem mundial. Não vai aceitar. País, no caso do Brasil e de outros países que o povo tem conhecimento do evangelho, sabe que é um governo da besta. Não vai aceitar. Vai ter um confronto muito grande com a população e esse governo mundial. Que realmente, quando se fala em besta, está se falando do poder de Satanás. Satanás, ele é a besta. Ele vai ressurgir, encarnar em uma pessoa, num homem. Que nós já falamos várias vezes quem são essas pessoas. Bom, vamos lá. Também nós somos também, como os cenários estão fechando, o cenário, senhores e senhoras, está fechando. Um deputado de Brasília, deputado federal, ele estava naquela região de Minas Gerais pregando e falou o seguinte, que ele é cristão, que em Brasília já foi aprovada uma lei para o fechamento de toda a religião. Fechar todas as igrejas. Mas isso nós já sabíamos, nós já vinha pregando isso há muito tempo. Então o que acontece? Qual que é as igrejas que vai ficar? Só o Templo de Salomão. Por que o Templo de Salomão? Não a igreja? Mas o Templo de Salomão é o Templo da Besta. Então ele vai ficar aberto. Ele não vai ser fechado. Mas as demais religiões vão fechar. A lei que foi aprovada em Brasília, tem 6 deputados que não aceitaram isso aí, não assinaram e estão contra. A lei ainda não entrou em vigor porque eles estão batendo de frente. É uma minoria lutando contra a maioria. A maioria. Mas o senhor e a senhora podem ter certeza disso, que a nova ordem mundial está batendo na sua porta e não vai demorar muito para estourar. Se prepare que coisa forte está para acontecer. O mundo já está entrando em um desespero total. Você veja no nosso país as pessoas desacreditadas da justiça que está aí, desacreditadas dos políticos que estão aí, desacreditado dos juízes que estão aí, desacreditado de desembargadores que estão aí, desacreditado por policiais, seja federal ou seja estadista.
desacreditado pelos seus prefeitos, enfim, desacreditado pela ordem dos advogados, desacreditado por tudo esta cambada que estão no poder. Não quero aqui me referir a dizer que todos são injustos. Até porque que aqueles que querem, têm vontade de fazer a coisa bem feita, a justiça, não conseguem. Porque ele está no meio dos que é contra. Então o povo está o quê? Desacreditado de tudo isso. Desacreditado do presidente ou da presidenta, ou seja lá quem for, que está no poder. Então o povo hoje está revoltado. Porque você só vê só o número de assassinatos, de morte, pessoas sendo assassinadas, sendo mortos. O número só crescendo, o número de miséria no país também está crescendo e nada também é feito. Agora eu quero dizer uma coisa, eu quero falar algo mais no profundo. Os dias está contado de traficante de droga, governador corrupto, delegado corrupto, policiais corruptos. Os dias dessa gente está contado. Até porque que vai vir aí a nova ordem mundial, já estão também comentando, já estão falando que este ano, eu não posso afirmar isso, mas está na internet, na rede mundial, que este ano já querem implantar o microchip na pele, que é do tamanho de um grão de obrigatório, né? Uma lei obrigatória, que o microchip implantado na pele das pessoas, isso já está acontecendo. Em vários países do mundo, as pessoas já têm esse microchip na pele, inclusive no Brasil. Então, o fim da religião está aí. Os toques de recolher. Bom, tem acontecendo aqui em São Paulo também um toque de recolher pela Polícia Militar, inclusive lá no meu bairro, lá onde eu moro, a região de Barueri. Fechando até as escolas. Que estão fechando as escolas, estão passando lá e fechando também alguns mercados, fora de horário, padaria, enfim. Então, o que acontece aí? Isso já é um começo, já, senhores e senhoras, do desespero dos governantes. Está sendo um desespero dos governantes aí, porque eles estão vendo que o crime dominou. Mas quem é o cabeça do crime em todo canto? Os governantes. Até porque que a Bíblia diz que toda desgraça na terra é os governos que faz. Então, está acontecendo isso. Estão falando também que isso aí é uma preparação da polícia para preparar a polícia para a Copa do Mundo. Mas não é nada disso. Isso já é a ordem dos Illuminati. Ordem dos Illuminati. Então você pode aguardar, porque o cenário está fechando. A gente vê nesse estado mesmo aí, já tem várias cidades também que a água também está se acabando. E enfim, o que é que você e a senhora, o que é que o senhor e a senhora entendem com isso? Isso é Apocalipse. Quando se retrata das profecias bíblicas de Apocalipse, não quer dizer que é Deus que vai fazer, mas sim Satanás. O diabo, senhores e senhoras, ele é o maior articulador político e religioso. Satanás, ele está no eixo do que está acontecendo, do que não presta. Mas é evidente que Deus também tem o controle sobre ele. Mas ele vai fazer tudo aquilo qual foi determinado. Pode ter certeza, isso já está acontecendo. Então você vê hoje na África do Sul, na África do Norte, esses países aí que já está a lei sobre os gays e as lésbicas entrando em vigor. A lei é tão forte que se seu vizinho for gay ou lésbica e você não denunciar ela, você também morre. Só que eu quero dizer que esta morte dos gays, isso é pano de fundo. Lembre do ditador Adolf Hitler, que na Alemanha nazista, ele apoiou apoiou os negros, apoiou os ciganos, apoiou os judeus, apoiou os crentes, apoiou tudo e todos. Quando o Adolf Hitler subiu no poder, o que foi que ele fez? Ele matou os ciganos, matou os negros, matou os crentes, matou os judeus. Quem estava por trás de tudo isso? A Igreja Católica. O Papa daquela época, ele se ajuntou com Adolf Hitler e começou a entregar os judeus e os cristãos. E foram mortos e assassinados. Então, não é diferente da agora. A Igreja Católica é uma máfia? É máfia. Toda entidade que não tem cabeça, ela é máfia. Toda ela. Ordens advogado é máfia? É máfia. A Igreja Católica é máfia? Sim.
E várias outras igrejas que tem por aí, religiões, são máfia. Porque não tem um cabeça. Ela tem o quê? Um grupo de pessoas que organiza ela. Ela tem presidente, que eles formam lá dentro do conselho deles. Elas têm um conselho. Ela não é diferente da máfia italiana, ela não é diferente de outra máfia qualquer. A máfia calabresa. Ela não é diferente dessas máfias que tem por aí. Ela é máfia. Então, tudo aquilo, no caso do Carrefour, do McDonald's, do CNN, Santo André, do Banco Mundial, toda entidade que ela não tem um cabeça, ela é máfia, que é o que está aí. Então, senhores e senhoras, quem é que comanda as máfias? Um grupo chamado Illuminati. São esses caras aqui. 524 cartas dos caras. Eles têm o domínio de tudo. Eles também pregam o governo mundial. O grupo Illuminati prega também, fala sobre a nova ordem, fala do exército mundial que eles querem montar no mundo inteiro. Então você aguarda, porque o mundo vai entrar em um descontrole tão grande, como isso já está acontecendo nas grandes metrópoles, um descontrole total, que ninguém vai ter controle. Aí vai entrar o soldado da nova ordem com poder. A ONU, quando você fala de ONU, está simbolizando o quê? A ONU simboliza uma polícia única. Polícia única. ONU simboliza unidade. Unidade. Uma polícia única, armada até os dentes. Qual essas demais que estão aí? Envolvidos na corrupção, envolvido em tráfico de droga, envolvido em assassinato, envolvido em toda essa desgraça, vão cair tudo por terra. Vão tombar, por causa da nova ordem. Então, a nova ordem está batendo na porta de todos. E daqui para frente, a tendência é estreitar. Estreitar mais ainda, porque vai vir aí aperto de fome, de comida e alimentos sobre a terra, vai vir aperto de água, que qual já está acontecendo. Vai vir as duas coisas mais importantes, a água e a comida, que é o que já está acontecendo já. No meio de toda esta guerra, vai entrar a besta apocalipse. Vai entrar ele, o homem superdotado, que nós já vem falando que é há vários tempos. Vai levantar estas duas bestas, a política e a religiosa. E as duas bestas é do Brasil, não é de outro canto. Eles que vão desencadear uma grande guerra inteira. E pode se preparar também para a Terceira Guerra Mundial. Veja que as duas guerras, a Primeira Guerra e a Segunda, foi desencadeada por alimento, por comida. E essa também não vai ser diferente. A Europa está passando por crise terrível. Terrível, que a mídia mostra pela metade. Tá? A mídia mostra pela metade. E pode se preparar, infelizmente, para a morte. A população se preparar para a morte. Não tem outra coisa para fazer. Se preparar, porque coisa pior está para acontecer. Isso que está acontecendo no Brasil inteiro, no mundo todo, essa violência, esta morte desastrada, que está desastrado. Essas ocorrências policiais desastradas, é tudo para a nova ordem mundial. Porque assim, os Illuminati mostram. Eles arrumam um problema, eles criam um problema, mostram um problema para a população mundial. E depois eles pegam aquele problema e traz a solução em cima do problema que eles arrumaram. Qual que é o problema agora? Qual que é o problema agora? É resolver a crise mundial, que os governantes não estão resolvendo. Qual é o outro problema que está acontecendo? Também é a morte dos gays, a doença, a AIDS. Quem está por trás da morte dos gays? É um cardeal lá de Uganda. Quem está por trás de tudo isso? Um cardeal lá de Uganda, que ele é um braço direito do Papa Francisco, lá naquele continente africano. Ele está por trás disso aí. E você pode ter certeza que o chicote vai estralar. O chicote, você que não acredita nas profecias bíblicas, pode acreditar, porque você está vendo acontecendo. E vai acontecer coisa pior. Eu te digo mais, se você tiver dinheiro, condição de comprar um pedaço de roça, um canto, um mato, desacreditado de desembargadores que estão aí, desacreditado por policiais, seja federal ou seja
estadista, desacreditado pelos seus prefeitos, enfim, desacreditado pela ordem dos advogados, desacreditado por toda esta cambada que estão no poder. Não quero aqui me referir a dizer que todos são injustos. Até porque que aqueles que querem, têm vontade de fazer a coisa bem feita, a justiça, não conseguem. Porque ele está no meio dos que é contra. Então o povo está o quê? Desacreditado de tudo isso. Desacreditado do presidente ou da presidenta, ou seja lá quem for, que está no poder. Então o povo hoje está revoltado. Porque você só vê só o número de assassinados, de morte, pessoas sendo assassinadas, sendo mortos. O número só crescendo, o número de miséria no país também está crescendo e nada também é feito. Agora eu quero dizer uma coisa, eu quero falar algo mais no profundo. Os dias está contado de traficante de droga, governador corrupto, delegado corrupto, policiais corruptos. Os dias dessa gente está contado. Até porque que vai vir aí a nova ordem mundial, já estão também comentando, já estão falando que este ano, eu não posso afirmar isso, mas está na internet, na rede mundial, que este ano já querem implantar o microchip na pele, que é do tamanho de um grão de Obrigatório, né? Uma lei obrigatória, que o microchip implantado na pele das pessoas, isso já está acontecendo. Em vários países do mundo, as pessoas já têm esse microchip na pele, inclusive no Brasil. Então, o fim da religião está aí. Os toques de recolher. Bom, tem acontecendo aqui em São Paulo também um toque de recolher pela Polícia Militar, inclusive lá no meu bairro, lá onde eu moro, na região de Barueri. Fechando até as escolas. Que estão fechando as escolas, estão passando lá e fechando também alguns mercados, fora de horário, padaria, enfim. Então, o que acontece aí? Isso já é um começo, já, senhores e senhoras, do desespero dos governantes. Está sendo um desespero dos governantes aí, porque eles estão vendo que o crime dominou. Mas quem é o cabeça do crime em todo canto? Os governantes. Até porque que a Bíblia diz que toda desgraça na terra é os governos que faz. Então, está acontecendo isso. Estão falando também que isso aí é uma preparação da polícia para preparar a polícia para a Copa do Mundo. Mas não é nada disso. Isso já é a ordem dos Illuminati. Ordem dos Illuminati. Então você pode aguardar, porque o cenário está fechando. A gente vê nesse estado mesmo aí, já tem várias cidades também que a água também está se acabando. E enfim, o que é que você e a senhora, o que é que o senhor e a senhora entendem com isso? Isso é o Apocalipse. Quando se retrata das profecias bíblicas de Apocalipse, não quer dizer que é Deus que vai fazer, mas sim Satanás. O diabo, senhores e senhoras, ele é o maior articulador político e religioso. Satanás, ele está no eixo do que está acontecendo, do que não presta. Mas é evidente que Deus também tem o controle sobre ele. Mas ele vai fazer tudo aquilo qual foi determinado. Pode ter certeza, isso já está acontecendo. Então você vê hoje na África do Sul, na África do Norte, esses países aí que já está a lei sobre os gays e as lésbicas entrando em vigor, a lei é tão forte que se seu vizinho for gay ou lésbica e você não denunciar ela, você também morre. Só que eu quero dizer que esta morte dos gays, isso é pano de fundo. Lembre do ditador Adolf Hitler, que na Alemanha nazista, ele apoiou apoiou os negros, apoiou os ciganos, apoiou os judeus, apoiou os crentes, apoiou tudo e todos. Quando o Adolf Hitler subiu no poder, o que foi que ele fez? Ele matou os ciganos, matou os negros, matou os crentes, matou os judeus. Quem estava por trás de tudo isso? A Igreja Católica. O Papa daquela época, ele se ajuntou com Adolf Hitler e começou a entregar os judeus e os cristãos. Na rua, não só no Brasil, isso vai ser desencadeado em vários países. É evidente que vai ter país mais democrático que não vai aceitar a nova ordem mundial. Não vai aceitar. País, no caso do Brasil e de outros países que o povo tem conhecimento do Evangelho, sabe que é um governo da besta.
não vai aceitar. Vai ter um confronto muito grande com a população e esse governo mundial. Que realmente, quando se fala em besta, está se falando do poder de Satanás. Satanás, ele é a besta. Ele vai ressurgir, encarnar numa pessoa, num homem. Que nós já falamos várias vezes quem são essas pessoas. Bom, vamos lá. Também nós somos também, como os cenários estão fechando, o cenário, senhores e senhoras, está fechando. Um deputado de Brasília, deputado federal, ele estava naquela região de Minas Gerais pregando e falou o seguinte, que ele é cristão, que em Brasília já foi aprovada uma lei para o fechamento de toda a religião. Fechar todas as igrejas. Mas isso nós já sabíamos, nós já vinha pregando isso há muito tempo. Então o que acontece? Qual que é as igrejas que vai ficar? Só o Templo de Salomão. Por que o Templo de Salomão? Não a igreja? Mas o Templo de Salomão é o Templo da Besta. Então ele vai ficar aberto. Ele não vai ser fechado. Mas as demais religiões vão fechar. A lei que foi aprovada em Brasília, tem 6 deputados que não aceitaram isso aí, não assinaram e estão contra. A lei ainda não entrou em vigor porque eles estão batendo de frente. É uma minoria lutando contra a maioria. Contra A maioria. a maioria. Mas o senhor e a senhora podem ter certeza disso. Que a nova ordem mundial está batendo na sua porta. E não vai demorar muito para estourar. Se prepare que coisa forte está para acontecer. Evangelista, o mundo já está entrando em um desespero total. Você veja no nosso país as pessoas desacreditadas da justiça que está aí, desacreditadas dos políticos que estão aí, desacreditados dos juízes que estão aí. Hoje nós estamos aqui no Brás, mais uma vez nós já gravamos outros documentários por aqui. Hoje nós vamos falar mais de um assunto mais emblemático, complicado, mas isto é a realidade nua. O evangelista tem falado sobre os últimos tempos, sobre Apocalipse, e as profecias bíblicas de Apocalipse é umas profecias amargosas, que realmente ela está acontecendo aos olhos de todos. Veja bem, eu quero chamar a atenção da população mundial sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer. Bíblico. Nós já vemos falando sobre a morte dos gays e lésbicas há alguns anos atrás. E isso agora desencadeou. Hoje nós vemos que hoje já foi aprovada a lei lá em Uganda, começou pelo Uganda, já estendido para 6 países, aliados daquele mesmo país, qual saiu a lei. E também, outro problema também para acontecer, a lei pode se tornar mundial, para se cumprir também algumas profecias também do Velho Testamento, que Deus diz que o homem que se deitar com outro homem, certamente morrerá. Uganda. A lei começou lá pelo Uganda, né? Então veja bem, quem está por trás da aprovação das leis? Os Illuminati. Carta dos Illuminati. Veja que aqui, ó, o movimento gay aqui, ó. Tudo eles estão por trás. Tudo isso que está acontecendo, senhor e senhora, é a carta Illuminati. Os caras têm pressa de montar o governo mundial. Agora, outra coisa também que está para acontecer, a polícia única, o exército da besta. Eu não quero dizer que os militares são besta, não é isso que eu estou dizendo. Mas o cenário que está sendo montado é o cenário da besta de Apocalipse. E a população tem que se preparar, porque coisas pior está para acontecer. Quando o senhor e a senhora vê um exército e foram mortos e assassinados. Então, não é diferente da agora. A Igreja Católica é uma máfia? É máfia. Toda entidade que não tem cabeça, ela é máfia. Toda ela. Ordens advogado é máfia? É máfia. A Igreja Católica é máfia? Sim. E várias outras igrejas que tem por aí religiões são máfia. Porque não tem um cabeça. Ela tem o quê? Um grupo de pessoas que organiza ela. Ela tem presidente,
que eles formam lá dentro do conselho deles. Elas têm um conselho. Ela não é diferente da máfia italiana, ela não é diferente de outra máfia qualquer, a máfia calabresa. Ela não é diferente dessas máfias que tem por aí. Ela é máfia. Então, tudo aquilo, no caso do Carrefour, do McDonald's, do CNN, Santo André, do Banco Mundial, toda entidade que ela não tem um cabeça, ela é máfia, que é o que está aí. Então, senhores e senhoras, quem é que comanda as máfias? Um grupo chamado Illuminati. São esses caras aqui. 524 cartas dos caras. Eles têm o domínio de tudo. Eles também pregam o governo mundial. O grupo Illuminati prega também, fala sobre a nova ordem, fala do exército mundial que eles querem montar no mundo inteiro. Então você aguarda, porque o mundo vai entrar em um descontrole tão grande, como isso já está acontecendo nas grandes metrópoles, um descontrole total, que ninguém vai ter controle. Aí vai entrar o soldado da nova ordem com poder. A ONU, quando você fala de ONU, está simbolizando o quê? A ONU simboliza uma polícia única. Polícia única. ONU simboliza unidade. Unidade. Uma polícia única, armada até os dentes. Qual é essas demais que estão aí? Envolvidos na corrupção, envolvido em tráfico de droga, envolvido em assassinato, envolvido em toda essa desgraça, vão cair tudo por terra. Vão tombar. Por causa da nova ordem. Então, a nova